E a gente falou sobre a vinda aí da equipe do Vélez para a gente bater um papo e falar, né, desse momento bastante especial. Vou começar contigo aqui, né, tu é da casa, até para dar as boas-vindas aí aos amigos aí do Vélez. Bom dia, boa tarde. Eu não almocei ainda, né? Boa tarde, Eduardo, boa tarde a todos os ouvintes, pessoal que nos acompanha. Com muita satisfação a gente retorna aí nesse microfone para trazer os nossos amigos do Vélez Camaquã. Saudade da Ladinha, não? De vez em quando eu mato a saudade apresentando lá os jogos do Vélez, né? Fazendo a abertura oficial dos jogos ali. Mas é interessante pelo seguinte, né? Que já eu acabo usando o microfone para o futebol. Antigamente a gente transmitia o futebol, agora a gente acaba chamando todos os jogadores, claro, enfim, fazendo aquela abertura oficial que a gente acaba fazendo sempre. É uma satisfação, né, falar aqui com vocês, e hoje a gente tem essa expectativa legal de falar um pouquinho sobre o ano e sobre a expectativa desse título que será aí de grande valia também para a cidade de Camaquã, porque é um título a nível estadual, né, campeão da Série B, que já o acesso já foi alcançado, né? Então a gente acabou fazendo esse convite para o Nelson Bavier, também um multicampeão no futebol, né, no futsal, vai poder contar um pouquinho da história dele, é o CEO do nosso Vélez, né? Gustavo Perissoli também, segundo ano comandando o Vélez Camaquã, e o Gui Santos, né, que veio direto da Espanha aí, jogando com nós e está sendo um dos grandes destaques desse nosso time. Deixa eu dar uma boa tarde aqui pro Nelsinho, como é que tá? Seja bem-vindo. Obrigado, Eduardo, boa tarde a todos os ouvintes, prazer estar aqui. É sempre importante a gente falar, né, daquilo que a gente vem fazendo. O Vélez Camaquã representa não só a cidade como a região. O trabalho que já tinha sido executado no ano passado como um início de uma era profissional. Esse ano a gente conseguindo avançar um pouco sobre todos os aspectos e com ambiciosos objetivos, e vale ressaltar que alcançados, né, todos eles. Então, aquilo que se foi proposto para o Vélez, dentro de todo o planejamento feito, a estratégia de ser referência na região sul, alcançando e esportivamente falando, todos os 3 objetivos alcançados. Mas, como bem disse o Adílio Rato, temos ainda uma final a jogar, são 2 jogos, o primeiro agora em casa, em Camaquã. Esperamos, obviamente, o ginásio lotado, para que a gente possa fazer uma grande festa. Quem sabe dar um passo importante, né, que seria vencer o jogo e aí decidir efetivamente em 3 passos contra a equipe da Atlec, equipe essa que a gente ainda não venceu. Então, acho que é importante também a gente ressaltar isso. Vale lembrar que a Série B está sendo, né, melhor dizendo, uma competição dificílima, adversários fortíssimos, enfim. Mas estamos aqui para falar, destrinchar um pouco mais do nosso projeto. Certo. O nosso técnico Gustavo, como é que está, Gustavo? Boa tarde. Boa tarde a todos que nos ouvem também, é um prazer estar aqui. Bom, a gente vive um momento muito especial, né? Eu acho que a temporada ela acabou sendo bem vitoriosa, e aí em todos os aspectos, como o Nelsinho disse, eu acho que o clube cresceu enquanto marca e os resultados dentro de quadra acompanharam. E o último objetivo que nos restava era o acesso, né? É óbvio que agora a gente briga pelo título, é uma grande equipe, o primeiro jogo é na nossa casa, onde a gente demonstrou ter muita força ao longo do ano, e a gente acredita ser capaz, né, novamente de vencer e dar um primeiro passo importantíssimo para decidir o jogo da volta em 3 passos. Então a gente está muito feliz por tudo que aconteceu, mas é página virada, porque agora a gente está totalmente focado na busca pelo título da Série B. Vai ser importante para a comunidade, que está cada vez mais apaixonada pelo futsal, e para as nossas carreiras também, assim como para o clube. Com certeza. Gui Santos, boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, agradecer aí o espaço, né, para a gente tá falando sobre o nosso projeto, né, ainda mais para a gente que é jogador, que está mais envolvido ali dentro da quadra diretamente, enfim. Como o Nelson disse aí, a gente tem uma final pela frente para coroar essa temporada que para a gente foi muito especial, né? Como um clube, a gente funciona como uma empresa, a gente tem objetivos e muitos deles, dado a nós, foram alcançados. Então, eu acho que esse título que a gente está buscando é mais para coroar essa temporada. E, enfim, feliz de poder fazer uma temporada com tanto êxito
dentro do que foi apresentado para nós, e espero que esse projeto seja muito longo, que dê mais oportunidade para mais atletas, mais pessoas, e que só engrandeça mais a cidade de Camaquã. Certeza. Então, sim, o que falou uma questão bastante importante aqui, que é o Vélez trabalhar como uma empresa, né? Tem as metas da equipe, né? Isso é importante destacar, né, para o nosso público, os objetivos, né, do Vélez. Isso aí, Eduardo, sem sombra de dúvidas, é exatamente assim como a gente enxerga. Hoje não mais se faz esporte como na minha época, podemos dizer assim, né, que se tinha lá, montava-se o time, tem a competição, vai lá e joga, todo mundo quer ganhar, obviamente, e não é diferente conosco, porém a gente precisa saber exatamente onde a gente está enquadrado, em que circunstância nos encontramos dentro de um planejamento que passa pela parte orçamentária, que passa pela parte esportiva, que passa pelo tamanho daquilo que se tem em termos de projeção. Então, tudo isso é basicamente o que se faz uma empresa. Hoje, eu poderia dizer que o Vélez é uma micro, média empresa, sem sombra de dúvidas, e precisa ser tratado dessa forma. As pessoas que estão envolvidas, seja na gestão, seja na parte mais efetivamente de quadra, a comissão técnica, nosso staff e os atletas, eles têm que entender o que é o passo a passo para que esse pertencimento aconteça, e a partir daí os objetivos fiquem claros. Porque não adianta nada a gente ter isso internamente, passar, simplesmente por passar, e eles não conseguirem enxergar qual é o tamanho. Então, tudo isso foi feito e a gente entende cada vez mais que é necessário, enquanto organização, enquanto gestão. É bem verdade, e a gente não pode negar, e por isso eu ressalto sempre que esse ano foi um ano muito bom, mágico, poderia se dizer, porque até final de dezembro, 30, que foi quando a gente conseguiu efetivamente determinar que iria se jogar a Liga Nacional, nós não tínhamos. Dali a montar, né, a equipe em 20 dias, e aí eu faço um destaque especial à nossa comissão técnica, ao Gustavo, obviamente, que é quem capitania isso, mas Rodrigo, o Brian, que já estavam conosco, que foram incansáveis em analisar atleta. Nós montamos uma equipe em 20 dias, claro que algumas renovações já tinham sido feitas, enfim, mas ao longo do tempo também, do ano, melhor dizendo, nós tivemos a necessidade de reforçar, muito por questões de perda, né? Perdemos o Gurgel, perdemos o Lucas Lages, mais recentemente o Toninho, e a consequência disso foi ir atrás de outros jogadores, bem como também se reforçar, porque entendíamos a necessidade pelo nível de competição que estávamos jogando. Então, como bem disse o Rato, o Guilherme chegou da Espanha, por exemplo, isso foi um trabalho que foi garimpado, entender quem pode chegar, porque também não adianta ser só bom jogador, ele precisa estar dentro de um contexto de personalidade, de característica de atleta. Então, eu te digo que, de fato, é uma empresa, e essa empresa, esse ano, deu muito certo. Coisa boa, né? Bom, Gustavo, e conta pra gente aí como é que foi essa última partida, né? Essa vitória aí que o Vélez teve em cima do Ibira. Bom, foi um jogo extremamente difícil, né? A gente acabou empatando o primeiro confronto fora de casa, mas eu acho que quando citam essa questão da empresa, talvez o maior segredo para o nosso sucesso também foram metas alcançáveis, né? Pareciam objetivos muito audaciosos no início, mas eu acho que com uma segurança muito grande por parte da nossa gestão para que a gente pudesse ir caminhando e entendendo como funcionava tudo de forma mais sólida e buscar, e o Ibira era o ápice, né? Então o acesso para a Série A do Gauchão era aquilo que decidia o nosso ano, porque foi muito importante o primeiro título da história do clube, que foi a Farroupilha, também a classificação para os playoffs na Liga Nacional, que é uma das principais competições da nossa modalidade, uma das mais difíceis de se jogar, mas seria uma marca negativa se após essas duas competições a gente não alcançasse esse acesso. Era tão sonhado, né, pelo clube, que eu acho que é o lugar que ele deve estar, por tudo isso que está sendo falado, que por mais que a nossa modalidade seja extremamente profissional, o que está sendo feito aqui é diferente, e eu acho que está colhendo também, é fruto de um trabalho muito árduo. Então sabíamos da nossa responsabilidade, e aí eu acho que vale
trazer também que tu disputar 2 competições tão distintas como a Liga Nacional e o Gauchão Série B não é fácil, são responsabilidades diferentes. Numa que era a Liga Nacional, sabíamos que precisávamos competir no mais alto nível para equilibrar os confrontos, pela uma diferença de orçamento, de estrutura, né, de história. Já no Gauchão vínhamos como protagonista e um grupo jovem lidar com toda essa responsabilidade que carregava, de importância para o projeto e para eles mesmo, né, darem esse salto, colocar o clube no lugar que devia, não é uma missão fácil. E eu acho que vários aspectos emocionais ao longo da temporada foram nos acompanhando e a gente teve um suporte muito importante por parte da nossa diretoria, né, e para os atletas também da nossa parte tentar entender todo esse processo para gerir da melhor forma. Então a gente foi para um jogo de extrema dificuldade, com uma responsabilidade muito grande e com um estado emocional em alerta, né, para que a gente pudesse aparar todas as arestas que viessem a acontecer, e a gente saiu com um empate. E aí viemos para nossa casa, sabíamos de toda a nossa condição ali, mas a grande preocupação era que toda aquela festa, daqui a pouco os fatores externos não influenciassem no nosso jogo e algumas decisões equivocadas fizessem com que a gente deixasse escapar. Eu acho que o nosso grupo foi muito maduro, jogou de uma forma muito segura, nas 2 partidas sofreu apenas um gol, que é muito difícil de acontecer, e de fato estava pronto para coroar, né? Claro que a gente, novamente, quer o título, quer a cereja do bolo agora, mas o principal objetivo era o acesso, e mostraram muita maturidade e conseguiram o feito. Bom, Gui, chegou da Espanha, onde é que tu estava jogando? E essa foi a tua primeira partida pelo Vélez? Não, eu cheguei da Espanha em maio. Em maio? Não. Em maio, já foi tá em maio, já junho, um bom ali. tempo. Eu estava jogando no Córdoba, lá na primeira divisão da Espanha, disputei lá a temporada passada. Eu não tive nenhuma atuação no cenário nacional, estava 4 anos já fora, joguei 3 anos na Croácia e 1 ano na Espanha, e surgiu o convite do Vélez aí, eu vi que era um projeto que tinha muito potencial e também tinha amigos aqui dentro, né? E aí a gente fez a comunicação e todo mundo disse para mim que as coisas estavam bem aqui, que estava legal, um ambiente legal de trabalho, então também foi um voto de confiança para poder voltar. Com certeza. Ô, Eduardo, deixa eu só acrescentar no que o Guilherme está falando. Eu acho que isso é muito importante ele trazer enquanto visão de atleta, porque nós, e aí eu acabei não citando o Felipe, por exemplo, o próprio Cabeça, que são da parte da fisioterapia, né, nesse trabalho de busca por formatação de plantel, mas a gente tinha essa dificuldade, por ser um projeto novo, por ser uma equipe oriunda de uma Série C, que dá um passo gigantesco, e aí o que o Gustavo traz, né, de um nível de exigência altíssimo na Liga Nacional, você buscar atletas, convencê-los, estar dentro de um orçamento que foi previsto, onde não se tem um histórico, o clube. Então, essa dificuldade também nós tivemos. E é natural, tá? O Guilherme traz uma coisa que é muito natural do atleta. Ele está certo quando ele vai acertar com algum time, seja ele no início de temporada ou de meio de temporada, que foi no caso dele. Ele precisa entender, saber aonde está chegando, que tipo de pessoas ali estão, para que ele se sinta seguro. Né? Porque o ambiente ele é importante, eu digo isso sem medo nenhum de errar, a cidade é sensacional, as pessoas que orbitam o projeto também, mas isso não é suficiente, porque existem outras cidades também muito legais, times muito sérios, e a gente precisa mostrar isso vindo de um ano que era onde pouco foi falado sobre o Vélez no cenário nacional e internacional, que aí é o caso do Guilherme. Então, essa foi mais uma dificuldade, e, claro, a gente acaba advogando um pouco em causa própria, mas a ideia nem é essa, a ideia é só mostrar para o nosso torcedor que tu fala em empresa, o Gustavo corrobora com isso, a gente tem a dificuldade de montar tudo isso e ainda trazer atletas de qualidade, com perfis dentro daquilo que a gente imagina, tendo um dificultador, que é esse dificultador de não conhecer o projeto, não saber aonde eles estão indo no primeiro momento. Tem que acreditar, daqui a pouco num amigo, como o Guilherme acabou de citar, mas independente de qualquer coisa, é um passo que, a priori, é dado no escuro, né? E aí a gente estamos, né, acredito eu, que com um pouco mais de facilidade para uma próxima temporada. Com certeza. Bom, e o próximo desafio agora é em 3 Passos, ou Gustavo? Não, é contra a equipe de Três Passos, a Atlec, uma equipe que foi invicta
durante toda a temporada e no Gauchão, né? O jogo é em Camaquã, na verdade. Mas o primeiro jogo é em Camaquã, neste sábado, às 20 horas. E aproveito já, né, para fazer um convite, porque é um pouco clichê quando a gente fala da força da torcida, né? Mas realmente tem um impacto diferente quando aquele ginásio está lotado, a forma como a nossa equipe também se sente confiante para o confronto. Então espero que seja mais uma noite especial, que o público esteja presente e que a gente consiga, né, ao final do jogo, coroar com uma vitória que é fundamental para nós. Pois é. E tá te adaptando bem aí, Guilherme? Na cidade de Camaquã, porque o nosso hino diz que é cidade hospitaleira, né? Tá sendo bem recebido? Cara, para mim essa parte foi a mais fácil, porque a gente conta como profissionais como o Gustavo, o Nelsinho, o Rato, o Luizão, todos, o Felipe, o Rodrigo, o Brian, são pessoas, cara, muito do bem, que fizeram de tudo para facilitar isso, até mesmo os próprios atletas. Cara, eu fui muito bem recebido aqui, tanto que eu tenho um carinho enorme por todos, eu me dou bem com todo mundo no dia a dia, e isso fez com que fosse mais fácil essa adaptação, que eu achei de início que ia ser bem difícil por conta de não ter jogado, aqui no Brasil não ter jogado, não ter tido uma experiência no cenário nacional. Então, cara, essa parte para mim a gente tirou de letra com a ajuda de todo mundo. Certeza. Bom, e dá para perceber que o Gui é um profissional extremamente humilde, né? De uma grandeza, porque isso é fundamental, porque ele mesmo falou que se trata como uma empresa, né? E para quem contrata, para quem convoca, né, um atleta, tem que perceber também essas características, porque de repente uma característica que não esteja de acordo com o restante do time pode também prejudicar, né? Que não é o caso aqui, mas é comum a empresa, né? Sim, é muito comum acontecer. A gente tem essa preocupação quando vai contratar o atleta, como eu comentei antes. Não tivemos, graças a Deus, nenhum problema. Acho que acertamos com todos nesse aspecto, todos excelentes profissionais, como ser humano, todos totalmente do bem, como bem disse o Guilherme. Então isso foi muito fácil. Claro que a gente tem nossos problemas, e é natural, em todo lugar, a gente, se tem mais de uma pessoa, tu vai ter problema. Imagina tu ter 30, 35 pessoas trabalhando no mesmo ambiente todos os dias, se encontrando mais do que tu se encontra com a tua esposa, por exemplo. Obviamente que você vai, em algumas circunstâncias, passar por alguma dificuldade, mas todas elas muito tranquilas, e a gente preza por isso. Acho que é importante. O Vélez Camaquã hoje é uma marca forte no mercado, no futsal, e não cabe, sob hipótese alguma, ninguém que esteja aqui que não se encaixe dentro desse perfil. Então a gente tem esse cuidado. Pode ser que aconteça, né, de um erro ou outro, mas nessa temporada isso não ocorreu. Estamos muito satisfeitos, porque tu tem a parte esportiva, como eu falei, ela totalmente dentro do que a gente imaginava, mas também tem essa situação específica do convívio, do dia a dia, e nós tiramos de letra, graças a Deus, graças a eles, né, a todos aqueles que trabalham junto para fazer com que o Vélez seja forte como a gente imagina. Sim. Bom, 2026 está aí, né? O que o torcedor do Vélez pode esperar aí para este novo ano que está começando? Desafios mais difíceis, certamente, com a conquista do acesso. A Série A é uma competição, né, que você muda o patamar, e quando eu digo isso, falo por tamanho de quadra, falo por investimentos, falo por modelo de competição. Então tu tem um cenário completamente diferente que a gente precisa entender, obviamente, para conseguir atender os anseios que vão surgir em termos de objetivo. Por exemplo, já estamos trabalhando há algum tempo, né, pensando nesse planejamento de 2026, com reuniões constantes, e aí, né, não posso deixar de citar o Gibi, que é a grande mola propulsora para tudo isso acontecer, tanto o Éder quanto o Alan, respectivamente, nosso presidente e vice-presidente, que também fazem parte, aí com o Gibi formam esse tripé de sustentação. A gente já está há algum tempo falando sobre 2026, é sempre um paradoxo, né? Porque tu tem que pensar em 2026 sem largar 2025. Então, tu ter esse comportamento
para que eles possam, né, estar cada vez mais seguros e tranquilos, mas ao mesmo tempo é a vida deles, né? Eles também estão pensando no que vai vir para 2026, então esse cuidado ele é muito grande, é diferente da relação com um funcionário qualquer que está ali, ele está contratado, pode ser mandado embora? Óbvio que pode, mas em tese vai ficar de um ano para o outro. Não é o caso, a menos que tu faça um contrato de 2 anos, que ainda não foi o que nós fizemos, isso já é uma meta, mas ainda não foi o caso, então já começa a se pensar em 2026. Portanto, o torcedor pode esperar, a cidade, enfim, né, os nossos parceiros, que teremos um time ainda com mais condição, né, estamos buscando e indo atrás para entender, junto com a comissão técnica, obviamente, aquilo que se tem de necessidade, para que a gente possa, de fato, fazer um time ainda com maior condição, vamos dizer assim. Tem ainda a escolinha, né? A escolinha legal. do Vélez, que puder tocar no assunto um pouquinho. Perfeito, Rato. Cara, então só para a gente conseguiu fazer, tiramos do papel. No primeiro momento nem era a ideia, que a gente sabe das escolinhas que aqui estão, mas fomos procurados pela ABB. Eu acho que é legal ressaltar isso, até para deixar claro qual foi a situação do Vélez nesse contexto. E quando a ABB nos procura, né, para solicitar, entender se tinha interesse, a gente então abre o espaço para tal. Conseguimos montar, hoje a escolinha funciona na quadra da ABB, toda terça e quinta, com aulas desde as 8h15 até as 16h30, para as categorias sub-7, sub-9, 11, 13 e 15. Quem quiser pode entrar no site do Vélez, né? www.velescamacuã.com.br, ali vai ter o drive para inscrição, e a gente está bastante feliz porque tem conseguido, de certa forma, dar sequência àquilo que se imagina enquanto projeto. Quem sabe ter uma categoria disputando o estadual, ou um sub-11 ou um sub-13, isso é um objetivo do time, mas precisamos, claro, dando um passo de cada vez para que possa acontecer da melhor forma. Com certeza. Não sei se é o caso do Gui aqui, que começou, de repente, numa escolinha, mas acredito que boa parte dos jogadores profissionais tiveram um começo assim em escolinhas como essa do Vélez, né? Sim, isso aí é completamente normal, né? Mas o início, assim, né? Querendo ou não, aqui da parte do Vélez eu vejo muito como um apoio para o esporte. Eu vejo que cresceu muito a prática aqui do esporte, as crianças estão completamente apaixonadas, assim, pelo Vélez. A gente anda nas ruas, as crianças vêm, cumprimentam e perguntam quanto vai ter jogo. Então, esse incentivo é muito bom para eles, até porque o esporte também o esporte cria caráter, o esporte cria homens, né, de caráter. Então, para mim, esse apoio é muito importante, é de suma importância o que o Vélez vem fazendo com esse projeto da escolinha. Certeza. É uma construção de novos talentos, né, Gustavo? Sim, eu acho que a gente está falando pelo viés da formação através do esporte, né? E é uma ferramenta educacional. Então, acho que ganha em vários aspectos. O Guilherme citou algo que me marca muito e eu gosto de reforçar. Eu não sou de Camaquã, né? E me impressiona muito todo o investimento para o esporte que é feito aqui através da prefeitura, né? O Nelson pode falar um pouco mais do que é feito com o Vélez também, através do Abner, do Cabeça, do próprio Leco. Mas é algo que me chama muito a atenção. E aí não estou falando somente das competições que o Vélez participa, né? A gente vê uma Taça Camaquã com muitas equipes na base, a gente vê outros esportes. Isso acho que transcende um pouco somente a profissionalização, né? Iniciando nas escolas. Então, é muito importante o passo que o Vélez está dando. Era uma necessidade também, através do Pro Esporte, né, Nelson? Então, existia, teria que cumprir isso. Aconteceu neste momento. Acho que até a ideia era adiar um pouco mais, mas não se podia. Mas, além do que o Vélez está fazendo, eu acho que Camaquã está mudando as próximas gerações através do investimento no esporte, que talvez seja uma das grandes ferramentas para um bom desenvolvimento, né? Deixa eu só então completar isso, que o Gustavo me deu uma deixa importante, né? Acho que o poder público fundamental, agradecer muito ao Abner, ao Cabeça, e agora falando do Cabeça como vice-prefeito, não mais como chefe da nossa parte de saúde, o Leco, que é incansável, né, nessa busca por atender às nossas necessidades.
obviamente que aos munícipes de Camaquã, né, porque quando se trata de poder público, você sempre tem aquela situação, mas para o ginásio, para o Vélez, então todos entendem isso e abraçaram o projeto. Então, acho que o poder público é fundamental na figura dessas 3 pessoas, do Abner, do Cabeça e do Leco, porque nos atendem, né, de maneira muito solícita, e aí estendo ao próprio Nenê, a Carmelita também, secretária de Educação, que é onde o esporte está inserido, tem uma relação muito boa dentro do ginásio, nos ajudando para compor, né, contemporizar tudo que ali acaba sendo utilizado. Então, assim, de verdade, eu também não sou de Camaquã, e te digo que não se faz futsal sem o poder público. Só que a gente sabe que tem cidades que o poder público faz, mas não é extorcido. E não é o caso aqui. Muito pelo contrário, aqui as pessoas são muito parceiras, entenderam o tamanho do projeto como forma de levar e elevar o nome da cidade. Hoje, sem sombra de dúvida, a região sul do estado, ela carecia, né, de um representante na modalidade, no futsal, que é o esporte do gaúcho. Né? As pessoas podem falar do futebol de campo, tem a dupla Grenal, Brapel, Caju e outras equipes fortes, né, estado afora, mas eu estou aqui desde 1994 e sem medo de errar, ginásios lotados, rivalidades que acontecem de cidades vizinhas, é a família gaúcha que vai para dentro do ginásio para assistir e torcer para a sua equipe da sua cidade, e o Vélez conseguiu preencher essa lacuna, não só para Camaquã, como para a região toda. Adílio Rato Júnior, e aí metendo uns golzinhos de vez em quando? De vez em quando, né? A balaca é grande na rede possibilidade social. Que o Vélez me abriu de viajar pelo Brasil e também aqui no Rio Grande do Sul, e cada local que a gente vai para jogar, a primeira coisa que eu faço, pelo menos, é para dizer que a gente está no local, né? Faço um gol olímpico e digo, hoje eu estou aqui no Parque São Jorge, contra o Corinthians, hoje tem Vélez e Corinthians. Tu não vai dizer para todo mundo quem foi que te ensinou. Tu pode saber. Tem que dar, olha, tu já trabalhou na empresa, tem que dar os créditos. Até me superou, eu sou obrigado a admitir, mas quem ensinou a ele não diz, né? Um dia no outro já estava superado. Mas é muito, muito legal a gente poder participar e viajar e entender um pouco mesmo do que era a minha visão do futebol lá em fevereiro. Né, o futsal, o que é hoje, é totalmente diferente. Eu já comecei a captar muita coisa, principalmente dos treinamentos que o próprio Gustavo acaba passando, né, e a gente acaba entendendo bem melhor. Né. Eu entrei como um torcedor lá, mas hoje eu faço parte do staff e posso dizer que entendo muito mais, evolui muito nesse tempo, assim, visualizando, né, também tendo contato com os jogadores diariamente ali, a gente faz uma parceria muito legal. Então para mim foi um crescimento assim de conhecimento muito grande, né? E eu até peço, né, para o pessoal, nós vamos ter os ingressos à venda nos locais aí, o pessoal, até sexta-feira a R$10. Depois no sábado já é R$20 somente na bilheteria. Então o pessoal que compre, porque é o último jogo desse ano do Vélez em Camaquã. Depois nós vamos para fora, né, na segunda partida, para, se Deus quiser, buscar esse título. Então, faço convite, o pessoal lotar aí a nossa casa, o Vadislau Niencheski, para a gente poder dar esse primeiro passo para tentar, quem sabe, no dia 29, chegar aqui com a taça de campeão da Série B do Gauchão 2025. Com certeza. O Vladimir Ebel, boa tarde aos amigos, que bacana, de peso, é só goleador, somente o âncora tem mais de 1000 gols. Tili, cara, outro cara fantástico, a gente acaba Ele se arria em mim, que eu faço muito gol também no meu futebolzinho, meia boca. Mas outro cara fantástico, importantíssimo pro nosso projeto, Tili também. Tá aqui acompanhando a nossa entrevista. Cássio Sandrini, boa tarde, Pelotas, Rio Grande do Sul, bairro Fragata. Evanir Rojan, João Vitor da Silva Pacheco, mandando um abraço pro Zoinho, tá te mandando um abraço aí. E a Belkis Larré. Bom, quero agradecer a presença de vocês aqui no nosso programa, né? O espaço sempre aberto aí no Clique para comunicar aí os avanços, né, do Vélez Camaquã.
contem sempre com a gente. Obrigado pela parceria e mandem um abraço aí para o nosso presidente, o Éder, né? O vice é o Alain e o nosso amigo Gibi Bartz lá, que é um grande incentivador do esporte. Legal, Eduardo, agradeço a presença, né? Da minha parte, é importante a gente ter esse espaço para falar sobre o esporte, para mostrar um pouquinho o outro lado, né? Porque vai no jogo, vê só aquela pontinha do iceberg, não entende o que tem por debaixo, tudo aquilo que a gente tem que fazer para que naquele momento se chegue ali e se busque, claro, o resultado. Eu gostaria também de deixar, além de reforçar o recado do Rato em relação aos ingressos, que a região venha assistir esse jogo, vai ser um jogão, repito, nós não vencemos ainda a equipe da Atlético, eu acho que com o apoio do torcedor a gente tem uma facilidade maior. E falar também do pagode, dia 25 de dezembro tem o Pagode do Vélez, o segundo Pagode do Vélez. Tudo aquilo que for feito é revertido em termos de estrutura e de parte financeira para a equipe, para que a gente consiga cada vez melhorar mais a nossa estrutura que hoje disponibilizamos no ginásio. Portanto, repito, o Pagode do Vélez dia 25, segundo, né? Quem puder estar presente é de grande valia. Já estão na Rato, já está as pulseiras, né? Sim, já está já terminando na realidade o primeiro lote, né? Então o pessoal pode comprar nos locais de costume que a gente tem, que é Mercado São José. Mix, né? O pessoal conhece onde é que vende aí e pode adquirir e fazer parte. O primeiro foi sensacional, muita gente presente, um grande sucesso que deu a validação para que esse segundo já saísse próximo. Então, foi no dia 12 de outubro, primeiro, dia da criança, e agora, dia 25, Natal, nós teremos a segunda edição. Ele está convidado também, pertinho da tua casa ali, na DG Esportes. Ali em cima, né? Vai na reta da minha janela da sala, cara. Só que eu tenho que atravessar um campo, já né? Já mete um passinho ali, tu é a dona Camila, né? Viu só? Que categoria. Gustavo, obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. Eu acho que é extremamente importante realmente conhecer um outro lado, né? Nós somos muito felizes aqui em Camaquã, defendemos muito afinco tudo que é proposto pela identificação que se gera, porque existem outras oportunidades, existem outros clubes, mas quando a gente se envolve dessa forma, transcende um pouco o sentimento. Então a gente gosta muito de estar aqui. Eu acho que é importante conhecer um pouco do outro lado. É o último jogo da nossa temporada dentro de casa neste sábado. A gente espera ter esse último contato com o torcedor na maior quantidade possível de pessoas ali, porque, de novo, é importantíssimo esse apoio. E a gente não consegue prometer resultado, obviamente, mas promete que muito esforço, muita entrega, muita dedicação, que desde que passou o jogo, né, contra o Ibira, onde a gente garantiu o acesso, a gente já passou a focar totalmente na final, e por mais que a gente não controle o que vai acontecer, a gente também não negocia a nossa entrega durante a semana para poder representar da melhor forma e tentar trazer esse título aqui para Camaquã. Então, muito obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer poder estar falando um pouco de futsal também, das nossas carreiras, do clube que hoje estamos, e garantimos que vai ser a entrega máxima nesse sábado. Valeu, Gui. Brigadão aí pelo espaço de fala aí, e fazer um apelo, né, para convocar os torcedores para esse último jogo aqui em Camaquã, para poder coroar, né, esse último contato aqui com a nossa torcida, de um ano de muitas glórias, muito intenso esse ano, vivemos muitas coisas juntos, vimos o crescimento propriamente da equipe, do projeto, de todos. Então, cara, é o apelo para que todos os torcedores venham prestigiar esse nosso último jogo. Maravilha. E a gente vai a um rápido intervalo. Valeu, Adílio Rato Júnior, a voz oficial aí do Vélez. Agora eu assisto teus golzinhos direto. Eu até confesso que eu acompanho muita coisa do Vélez pela tua rede social ali, principalmente esse mas golzinho. Tá sabendo que é montagem, então. Tá sabendo que é montagem. É fake news. Muita gente torce contra, mas não é. Aquele golzinho é fake news, é editado. Agora com esse tempo, inteligência artificial. Isso tudo que ele fala que ele aprendeu é da nossa parte de edição de vídeo dos jogos. Eu vou voltar no tempo e fazer o agradecimento especial mesmo pro Nelsinho, né? Porque ele vai ter uma briga depois que o Elinho ainda falar que o Elinho briga, que foi ele que me ensinou. Valeu, meu querido. Obrigado pelo espaço aí, né? E o Vélez está aí, gente. Né? Vamos tentar, então, nessas próximas 2 partidas, quem sabe, né, a gente poder trazer essa taça de campeão. E, claro, 2026 está aí, com o Vélez na primeira divisão, na elite do futebol gaúcho.
E que o pessoal, né, a nossa torcida aí, possa lotar, né, o nosso Vadislau Niencheski nesse sábado aí, para dar uma força maior para os nossos jogadores, para a comissão técnica, porque eles entendem realmente, né, que a força da torcida faz bastante diferença. Por isso que, né, a gente pede, vamos lá, vamos lotar. Como esse final de semana nós tivemos praticamente 1.500 pessoas dentro do ginásio, é muita gente. E como foi na Taça Farroupilha, lá na final, vai com certeza nessa partida de sábado, agora 20 horas, também vai estar com casa lotada. 10 pila o ingresso, até sexta, depois R$20 na bilheteria lá na hora. Valeu, obrigado.